Estamos gravando e estamos aqui com uma população muito diversa de participantes e amigos do nosso curso de mapeamento corporal para músicos. O nosso tópico de hoje é respiração livre e saudável. E é um tópico que é muito especial para mim. Eu tenho estudado e meio que eu tenho feito um mergulho neste assunto nos últimos 2 anos. Então, eu estou muito feliz de encontrar com todo mundo hoje e compartilhar as minhas descobertas e alguns pontos que eu considero essenciais, tanto para uma prática musical saudável e sustentável, quanto no momento que a gente está vivendo, para uma respiração que deixa o sistema imune mais forte, menos vulnerável. Vamos conversar sobre a respiração natural, a respiração em repouso. Então, na hora que a gente toca um instrumento, a respiração neutra, natural. E também sei que temos vários manipuladores profissionais de ar aqui. Temos vários cantores, cantoras, instrumentistas de sopro. Então, a gente vai falar também sobre a respiração manipulada. Para quem não me conhece, eu sou Eleni. Eu estou me conectando com vocês da Grécia, do meu país natal. Eu estou na minha última semana de passar um tempo aqui. Semana que vem eu estou de volta no Brasil. E eu estou muito feliz por essas notícias. Como falei, a respiração é um assunto de grande interesse para mim. Vejo a respiração como, bom, uma forma de viver, mas além disso, como um ponto de acesso ao nosso equilíbrio natural, à nossa consciência do corpo e ao nosso centro, né? Há uma forma da gente se centrar. Por isso eu vou nos convidar, mesmo até quando as informações parecem teóricas, eu sempre vou fazer pequenos incentivos de ver como uma informação teórica pode virar prática num instante. Ok? O que esperar do nosso encontro de hoje? Como que vai fluir? A gente vai começar com aquecimento, assim, para acordar e animar o espírito. E logo depois eu vou passar uma base teórica. E a gente vai juntos entender um pouco mais a estrutura da nossa respiração. Isso vai durar por volta de 10, 15 minutos. Aí, logo depois dessa primeira parte, eu vou abrir para perguntas, comentários. Então, saiba que se surgir alguma dúvida, vai ter espaço para você trazer. Pode ir utilizando o chat, muitas pessoas já terão aqui, bom dia. Caso você tenha alguma pergunta que você quer trazer no chat, escreve pergunta com letras maiúsculas para eu poder acompanhar, senão eu deixo passar essas informações. Segunda parte do nosso encontro, eu vou trazer 2 pontos-chave, os 2 pontos mais importantes que eu considero sobre a respiração. Eu vou revelá-los para vocês. Vou passar de uma forma prática, então
vai ser um momento de explorar com o instrumento, se você quiser e puder. Também vou deixar uma parte para perguntas e comentários depois dessa segunda parte. E a gente vai finalizar com umas perguntas que vocês já deixaram para mim no seu formulário, comentários, considerações finais e algumas explicações sobre os cursos, que eu estou fazendo o meu melhor, mas o meu site está bagunçado, eu sei, não é você, sou eu. Estou trabalhando nisso. Ok, falei demais? Estamos prontos para, assim, deixar um tempinho para a gente se mover, se espreguiçar, fazer qualquer movimento que te agrada, deixar os olhos livres da tela. Se quiser e puder, pode levantar. Altamente recomendável. Pode deixar o seu olhar livre da tela, incluindo o seu espaço tridimensional. Se em algum momento você não está me ouvindo, por favor, só avisa. Pode sair do mute e avisar. E enquanto você está movendo de forma livre, de forma que você prefira mover, fazer um check-in com a sua respiração. Ver o que você nota sobre a sua respiração, se algo. Sem julgamento, sem procurar por algo. Apenas um check-in. Ok, voltando para a gente se reunir, e já já eu vou trazer uma imagem para a gente começar do micro e ir para o macro. Ao a gente voltar na nossa reunião, a gente tem uma tela como forma de conectar um com o outro. E eu gostaria de oferecer um recurso muitíssimo simples, como um recurso de consciência corporal para o nosso tempo juntos, que vai ser através de uma tela. Eu te convido a, do jeito que você tem a tela na sua frente, deixar o seu olhar ir além da tela e incluir com o seu olhar o seu espaço tridimensional. Enquanto você deixa os seus olhos incluírem um espaço tridimensional, notar como o seu olhar chama a sua cabeça a mover. E se o seu movimento ficar, a sua curiosidade ficar um pouco maior para olhar o que tem atrás de mim, por exemplo, aí essa intenção, o seu olhar chama tanto a cabeça quanto o resto do seu corpo, até seus quadris, até os seus pés. Então, nota como a nossa intenção ou o nosso olhar é uma forma, é uma fonte de movimento interno. E muitas vezes a gente vê aquelas imagens de pessoas olhando para o celular e ficando com a cabeça para baixo.
Da mesma forma que uma tela pode nos chamar e mudar a nossa postura, o nosso olhar também pode nos auxiliar em reorganizar o nosso corpo, a nossa presença, em momentos do dia a dia, sim, e também em momentos mais especiais, como quando a gente está nos apresentando. Faz sentido? Ok. Obrigada pelos polegares. Vamos lá, eu gostaria de compartilhar uma imagem e... Ok. Essa é uma imagem do nosso trato respiratório superior. Então, eu te convido a levar um tempinho só para olhar para essa imagem. E você pode até fazer pequenos intervalos entre deixar a imagem vir para você e depois fazer um pequeno intervalo de deixar a imagem do resto do seu espaço vir para você. Então, uma imagem é uma ferramenta muito poderosa e muitas vezes ao focar na imagem a gente esquece o resto. Então, faz este pequeno experimento de dar uma olhada na imagem, deixar ela te informar. De repente, depois deixar o seu olhar livre da tela e considerar essas estruturas em você. Então, o que a gente tem aqui é um corte na metade do corpo, chama corte sagital na anatomia. A gente está olhando um rosto como se fosse do lado. E o que a gente vê de setas azuis é a passagem do ar. E nota que é interessante que é a forma que as nossas narinas parecem tão pequenas, mas dão espaço para essa grande cavidade dentro do nosso nariz, que passa pela nossa faringe, por trás da nossa boca, nossa língua, e o ar entra através da laringe para a nossa traqueia. Deixa essa imagem te informar. Para várias pessoas, essa não é uma imagem nova. Para outras pessoas, talvez você nunca viu. Mas mesmo se você já viu várias vezes na vida, deixa a imagem te informar. E começa a notar detalhes que talvez você não prestou atenção no passado. Quando quiser, pode fazer o seu intervalinho de olhar pela janela, olhar apenas para fora da tela. Um detalhe que me fascina nessa imagem é notar onde que fica o nosso céu da boca, ou palato duro, e como, na mesma linha com o céu da boca, que você pode sentir com a sua língua, este é o músculo da língua. Então, você pode sentir o céu da boca com a sua língua e nota como o céu da boca está no mesmo nível, na mesma altura, com a sua primeira vértebra na sua espinha. Não é fantástico? A sua espinha vem até atrás do seu céu da boca. Ok. Então, vamos fazer um pequeno trabalho de imaginação da mesma imagem,
Você pode até apalpar, se quiser, como as narinas dão espaço para aquela grande caverna nasal, que vai passar um pouco para cima do seu céu da boca, que você pode apalpar com a sua língua. Na parte de trás, vai ter essa passagem que une o nariz com a boca. O ar vai passar por lá, pela laringe, para entrar na sua traqueia e descer para os seus pulmões. O detalhezinho que a gente viu foi que no nível do seu céu da boca, que você pode apalpar com a sua língua, é onde chega a primeira vértebra da nossa espinha. Se você tentar identificar isso com as suas mãos na parte de fora, você provavelmente vai chegar um pouco abaixo das maçãs do rosto. E se você ir um pouquinho para trás, para encontrar meio que o centro da cabeça, você chega mais ou menos no nível dos ouvidos, e é até lá que chega a sua espinha. Então, o eixo entre a articulação cabeça e a primeira vértebra seria como um espeto passando pelos seus ouvidos, e o movimento de sim, um sim bastante sutil, é o primeiro e único movimento possível nessa articulação cabeça-espinha, bem no nível do seu céu da boca. Não é incrível? Ok. Gostaria de mostrar mais uma foto, mais uma imagem. Onde tá? Peraí, aqui. Nessa segunda imagem, a gente tem... Não te preocupa tanto com as palavras aqui, eu posso compartilhar essas imagens depois. É a mesma imagem que a gente acabou de ver do trato superior, só que aqui a gente tem também o trato inferior, que é tudo que está por baixo da laringe. A nossa traqueia, os nossos pulmões. E aqui a gente tem a imagem do trato respiratório por inteiro. Já já a gente vai ver a força por trás da nossa respiração, que é o músculo do diafragma. Dá para ver aqui embaixo. E o que eu vou nos convidar a considerarmos neste momento agora, sentados, escutando, processando informações, é essa relação entre o céu da boca e essa parte superior aqui, e o movimento do nosso diafragma, que é o nosso principal músculo de inspiração. Então, mesmo se essa não é nova informação para você, leva um instante para combinar essa informação de um trato superior com o movimento que acontece mais para baixo, e como a respiração não acontece apenas nos pulmões ou apenas onde a gente sente, no nosso nariz, na nossa boca. E sim, é um movimento que acontece mais amplamente. Mais uma vez, eu vou te convidar a deixar o seu olhar livre da tela e apenas considerar este mecanismo respiratório funcionando por você, sem você ter que fazer algo, deixando o seu olhar incluir
receber o seu espaço tridimensional. Daqui em cima, seu céu da boca, toda a cavidade nasal que fica acima do céu da boca, deixa toda essa região mover a partir dos seus olhos para vir e olhar para suas costelas. A gente vai usar as nossas mãos e os nossos olhos para sentirmos as nossas costelas e especialmente sentir a base das costelas. Então, você está sentindo de um buraquinho que você vai sentir aqui, processo cifoide, que fica à base do seu externo, vai apalpando o fim das suas costelas. E enquanto você está sentindo, até onde dá para sentir, até lá atrás, nota como tem uma relação entre cabeça e todo esse trato superior de respiração e a base das suas costelas, onde fica o grande e poderoso músculo do seu diafragma. É possível que você não vai poder sentir tudo claramente, por isso que a gente tem imagens, é isso que eu chamo tecnologia. Ok, cadê essa imagem? Aqui. A gente está conhecendo as estruturas da respiração agora, que são as nossas costelas. Dá para ver aqui com cor, a parte mais amarelada é o osso e a parte mais azulada são as cartilagens, ou seja, tecido mais mole e elástico, pois toda vez que as costelas movem, vão mover nessas articulações e a gente precisa essa flexibilidade de tecidos mais moles do que um osso. E a gente acabou de apalpar essa parte inferior e o que a gente vê aqui dentro é o nosso músculo do diafragma, que vem para fazer contato com todas as nossas costelas e a nossa espinha. A origem deste grande músculo é na nossa espinha. Portanto, quando a gente fala de estruturas de respiração, a gente fala das nossas costelas, a gente fala do nosso diafragma, porém, a gente também fala da nossa espinha, que se você lembra, chega até aqui. E espinha sem cabeça não existe. Não é possível viver sem uma cabeça ou sem uma espinha. Então, eu nos convido a considerarmos como partes vitais da nossa respiração. Cabeça, espinha, iniciando no nível dos nossos ouvidos, terminando no nível dos nossos quadris. Então, você pode sentir até onde vai a sua espinha, encontrando as dobras da virilha e explorando a possibilidade de movimento. Yes. É uma leve inclinação para frente, para trás, para o lado. E neste contexto que eu vou mostrar com mais uma imagem, e este é o fim das minhas imagens, não vou ficar fazendo essa alteração muito mais. A gente está vendo todo o grande contexto.
cabeça, espinha, pelvis, que está ligada à nossa espinha, onde as costelas e os músculos de respiração podem realizar o movimento vital da respiração. Nota como nessa imagem tem algumas musculaturas que unem cabeça com espinha. Não precisa memorizar nada disso, eu vou compartilhar essas imagens com vocês. Eu gostaria apenas de mostrar essa imagem, especialmente quando você encontra um movimento no seu quadril, na articulação que fica na dobra da virilha. Nota como é todo este sistema que está respirando. Todo este sistema que vai ser afetado por qualquer pequeno movimento das costelas. Faz sentido? Não é um milagre? Ok, eu gostaria de abrir para a gente ouvir, né, perguntas, comentários, descobertas. Queria muito ouvir de vocês, brevemente, o que você está descobrindo ou ficando com curiosidade sobre. Eu amo este momento de grilos. Cri, cri, cri. Eu amo porque no passado eu ficava tão... e agora ninguém está falando. Mas agora eu estou curtindo. Opa, bastante informação sendo assimilada. E eu já vejo a Nabila com algo que quer trazer. Pode falar, Nabila. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Isso que as imagens que você mostrou e toda essa ligação entre músculos, postura e como a gente não pode seccionar a respiração, eu achei bem interessante e eu me lembro de algumas experiências no canto erudito onde a gente tem um vício muito, muito ruim e que agora vendo realmente as imagens e vendo como é que funciona tudo, que é algo que a gente tem que mudar, que é a gente acaba causando uma hiperlordose quando se canta, principalmente o repertório operístico, onde a demanda de um volume, de uma potência, de estruturas, se você não tiver já uma predisposição, como você precisa de mais espaço, acaba acontecendo isso. E eu achei muito interessante as imagens e como isso, essa hiperlordose realmente acontece e eu tenho muita curiosidade para saber como consertar, como, né, enfim, reaprender, reorganizar. Obrigada, Nabila. Que ótima ligação. Para quem não está familiarizado com essa palavra hiperlordose, nada mais é do que... Dá para me ver? Aqui? Okay. É a acentuação da espinha lombar. Então, quando a minha espinha lombar do neutro vai para... E é um hábito que a gente vê muito em cantores na hora da inspiração. Acentuar essa lordose e é absolutamente ligado à qualidade da inspiração. Nabila, você está me dando caminho para as minhas duas chaves. Ok, mais alguém antes da gente prosseguir? Verônica. Olá, só queria comentar que
Assim, eu acho que eu já vi incontáveis vezes essas imagens, no curso que eu pude fazer com você, em cursos sobre voz, e quando era criança, na aula de biologia, de ciências, mas dessa vez veio a sensação desse espaço todo, veio muito mais forte, de toda essa, porque no canto a gente trabalha muito, né, o ar que precisa circular e que, enfim, ele de fato tem que preencher todo esse corpo, mas agora com essa conexão do céu da boca com a espinha, com o quadril, agora eu estou, enfim, pegando o ar e conseguindo que esse ar fique mais palpável aqui dentro, tá muito impressionante. Ainda estou só tomada por essa euforia do ar entrando, de fato, maravilhoso. Você está apontando em algo muito importante que acho bastante básico no estudo da técnica Alexander, que é o método base do que a gente está fazendo. É que em momento nenhum a gente quer deixar uma informação ser apenas uma teoria, especialmente quando ela tem a ver com o nosso próprio funcionamento. Então, na hora que eu estou aqui falando com vocês, uma das grandes felicidades da minha vida é que a minha consciência está me possibilitando a notar estes movimentos sutis da passagem de ar e a forma que essa passagem leve está me reorganizando. E é uma grande felicidade poder estar com vocês, compartilhando algo que eu amo e, ao mesmo tempo, notando e curtindo a reorganização do meu corpo. Não é um exercício, é a possibilidade de, enquanto eu estou falando, ouvindo, de estar notando que, opa, minha espinha vem até aqui. E vai até lá no meu quadril, nos meus isquios que estão em contato com a cadeira. Eu posso dar um exemplo que talvez é mais acessível ou palpável. Do jeito que você está sentado, sentada agora, considera a possibilidade de um sorriso interno. E veja como este sorriso interno informa a sua postura, a sua organização interna e a sua passagem de ar. Ok, eu imagino que a mudança é bastante sutil, mas do que eu estou vendo, todos aqui se reorganizaram um pouquinho, de uma forma favorável. E pode parecer pequeno e sutil, mas se a gente consegue com o pensamento trazer essa mudança de, vamos dizer, fiquei muito interessada no que está acontecendo na tela para, opa, o que está acontecendo aqui? Isso é tudo. É muito bonito estar com vocês e presenciando as reorganizações, mesmo de milhares de quilômetros longe. Ok. Estão prontos para a primeira chave? Muito bem. A chave é muito simples e é tudo sobre o posicionamento da língua.
Leva um instante para anotar onde está a sua língua agora. Onde que ela está repousando dentro da sua boca. Tem várias possibilidades. Algumas pessoas vão ter um repouso da língua para baixo. Algumas pessoas para cima. Outras pessoas vão ter a ponta da língua para cima e o corpo da língua para baixo, ou o contrário. A gente vai experimentar com um posicionamento da língua, um repouso da língua para cima. Bastante parecido do que a gente viu na imagem de antes, na primeira imagem. Então, se aqui é o seu céu da boca, estes são os dentes superiores, a gente vai deixar a ponta da língua mais para trás dos dentes, então, na gengiva por trás dos dentes, sem empurrar, deixando só fazer um contato muito gentil, e o corpo da língua para repousar para cima. É muito possível que você não vai ter o corpo da língua inteiro em contato com o seu céu da boca. O mais provável é que vai ser algo deste tipo. Eu vou voltar na nossa primeira imagem para mostrar quão grande o músculo da língua é. E é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, só que com a parte de frente da língua em contato com a parte de trás, a parte um pouquinho para trás dos dentes superiores. E o quanto der para fazer contato com o céu da boca. Em momento nenhum não precisa empurrar ou forçar. Gentilmente, amorosamente, deixa a língua repousar para cima ao invés de repousar para baixo. Você pode deixar o seu olhar livre da tela e incluir mais uma vez o espaço tridimensional do seu redor, essa vez deixando a sua língua repousar no céu da boca. Pode ser que, através deste repouso, você note um diferente apoio do seu crânio. O céu da boca é a base do seu crânio. E é possível que você vai notar que a mandíbula, que é uma estrutura anexa, encontra também uma configuração de apoio, um repouso. Então, o que eu vou propor é levarmos um minutinho para deixarmos este movimento ser um pouquinho mais amplo. E você pode deixar o seu olhar te levar para um pequeno passeio no seu espaço, se isso é possível. Se não, pode ficar onde está e apenas explorar o movimento. Mas, se possível, deixa o seu olhar, junto com o apoio da língua no céu da boca, te levar para um passeio, alguns passos. Nota como este posicionamento da língua informa a sua postura, o jeito que você move. E neste seu passeio no espaço, se der para fazê-lo, também experimenta fazer contato com diferentes objetos e veja se tem alguma diferença no jeito que você se organiza, no jeito que você entra em contato com objetos
a partir dessa pequena mudança. Se for possível, pode fazer um contato com o seu instrumento também. E notar como que é apenas fazer contato antes de tocar, meio que com a sua língua te lembrando, eu estou aqui e o meu instrumento está aqui. Agora, se o seu instrumento está embutido, se o seu instrumento é a voz, apenas experienciar você em repouso, experienciar você numa situação mais neutra e considerar o momento de sonorizar e como que esse ponto de partida muda na hora de sonorizar. Então, um experimento que pode ser interessante para os cantores e para todo mundo é o seguinte. Eu começo com o repouso da língua no céu da boca. Aí eu faço um som. Ao terminar o meu som, eu volto com a língua repousando no céu da boca. Instrumentistas, vocês podem reproduzir este experimento tendo este instante de repouso, tocando uma nota ou uma frase e voltando no repouso com a língua no céu da boca. Beleza? Vamos levar 30 a 60 segundos. Se quiser, você pode levar este experimento um passo à frente. Agora, no lugar de uma nota, colocando uma frase musical. Alguns de vocês já começaram com isso, mas experimenta começar com o repouso da língua no céu da boca, trazer uma frase e voltar no repouso novamente. Ok, começa a concluir a sua frase, o seu experimento. Vamos começar a voltar. Ok. Algumas pessoas não querem terminar o experimento e eu entendo isso. Ok, vamos ouvir de vocês o que está descobrindo, como que está sendo este experimento. Vamos ouvir
de algumas pessoas. Quem quiser trazer a sua descoberta, a sua curiosidade. Oi, E Odair? oi. Então, sou cantor e instrumentista, né? Cantor lírico, né? Também as pontuações que as colegas fizeram anteriormente ali, né? Fazendo agora o exercício da língua repousando no céu da boca, deu para ter um equilíbrio maior, uma conexão do corpo todo, uma fluência, né? Tanto no canto aqui, que eu fiz rapidinho, quanto no instrumento também tocando. E assim, sentindo a respiração mais suave e ao mesmo tempo tanto a nota, a única nota, quanto a frase musical bem mais fluente, sem o corpo fazer movimentos bruscos, no geral isso. Perfeito. Então, você notou maior fluência e o que eu estou ouvindo é uma harmonia maior no corpo. Isso. E eu considero este ponto de repouso da língua como uma forma. Vamos ver, vamos voltar naquela imagem. Essa imagem é de um livro que chama Sua Voz, Seu Corpo. Está em inglês, chama Your Body, Your Voice, algo assim. E é do Ted Diamond, um professor de técnica Alexander e anatomista. E o que eu vejo em relação ao repouso da língua no céu da boca é que ajuda esses sistemas de apoio, de sustentação do corpo a funcionarem com mais eficiência. Então, quando a gente não tem essas musculaturas puxando para baixo, ou essas, como a Nabila apontou antes, puxando, e elas estão se alongando naturalmente, o corpo por inteiro está, vamos dizer, destravado. E ele funciona de forma mais eficiente e fluente em qualquer atividade. A nossa língua pode ser uma fonte de apoio para ajudar essas musculaturas a funcionarem de forma num contexto de elasticidade e flexibilidade, ao invés de o que apontou a Nabila antes, se eu estou me preparando para cantar e eu preciso uma respiração grande, e naquela hora eu puxo o ar de forma que compromete essa musculatura, isso vai espelhar na minha lombar. Se eu tenho um ponto de repouso que ajuda a cabeça a encontrar o seu equilíbrio em cima da espinha, eu tenho o que eu chamo de um porto seguro para sempre voltar. A música vai me levar em uma tensão muscular, muitas vezes uma tensão excessiva. Mas eu tenho um ponto de repouso, um porto seguro para voltar e deixar o meu corpo se reorganizar de forma natural. Nabila, você vê alguma relação entre isso e o que você trouxe antes com a hiperlordose? Okay. Pode falar se quiser. Sim, no meu caso, o que eu senti na hora de cantar e tendo essa posição mais de repouso, inclusive a mandíbula ela fica muito mais repousada, a musculatura, etc. E tudo, eu sinto que está mais repousado. Na hora de inspirar, para mim, vem uma inspiração mais relaxada, com menos ansiedade, com menos, oh meu Deus, vai faltar ar no final da frase, e todo o drama que envolve isso. Não acredito, você está me dando gancho para o segundo ponto. Parece que a gente combinou isso, mas... Ok.
Antes da gente seguir no segundo ponto, alguém gostaria de trazer alguma pergunta, algum comentário? Lucas. Depois, Bia. Uma coisa que eu reparei da mandíbula descer um pouco, relaxar um pouco mais, não sei se é natural, não sei se faz parte disso, mas era uma coisa que eu e um outro professor na época do mestrado, a gente reparava no meu professor de guitarra, que nesse lance de tocar mais relaxado, a gente reparava muito na fluidez que ele tinha tocando, e esse outro professor falou que ele tocava e ele era até engraçado ver ele tocar, que ele ficava tipo tudo isso aqui, a cara inteira, assim, todo o corpo era nítido, assim, que ele estava completamente relaxado. E não sei se uma coisa se conecta à outra, assim, mas me senti mais menos rígido, assim, tocando. Não sei se tem a ver com isso. Tem uma relação muito direta entre a nossa língua e o repouso da nossa mandíbula. A mandíbula é a casa da língua. E se a língua não sabe muito bem como e onde repousar, ela é um músculo muito grande. Ok, se quiserem, podem me acompanhar nisso. Deixa sua língua para fora e veja até onde vai. Pode ver dos colegas também. Obrigada. Este negócio é grande e precisa ficar arrumadinho dentro da boca. E quando a nossa língua fica para baixo, ela tende a pesar as estruturas. Então, é muito fácil estarmos num relaxamento deste tipo. E o que isso faz nessas musculaturas aqui é pesar essas musculaturas também. Então, a gente quer um repouso que é dinâmico. Um repouso que pode dar confiança na mandíbula, que não vai cair, mas que a gente não precisa segurar também. E se quiser, você pode experimentar, deixar a língua para baixo, ir meio que naquele relaxamento de... Notar como é um relaxamento, mas pesa aqui. E como o repouso da língua no céu da boca é um relaxamento meio que para cima. E se a gente treinar durante o dia, à noite também a língua fica repousando para cima e leva no segundo ponto que eu estou prestes a trazer. Antes disso, vamos ouvir da Bia e depois eu vejo a Franciele tem algo. Fala, Bia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Helene. Eu Good. ainda estou tomada também, como a Verônica falou, eu estou meio que tomada por esse milagre que é perceber que a gente respira, né? E eu acho muito curioso que nas poucas e oportunas vezes que eu pude estar com você, em todos os encontros, assim, você sente é como se houvesse uma permissão para pequenas transgressões. E eu acho isso muito curioso, porque quando a gente vai fazer uma aula ou alguma coisa assim, a gente está tão sério, tão rígido, que às vezes você quer bocejar ou você quer fazer uma outra coisa diferente do que a pessoa está propondo, e você mesmo vira o seu policial, né? E você não faz nada além do que olhar para a tela. E eu achei muito curioso que quando você estava guiando, né, essa história de colocar a língua e tocar um instrumento ou cantar, que chegou uma hora que eu não tava mais te ouvindo e eu tava super eu comigo assim na minha investigação. E aí chegou uma hora que eu fiquei assim, nossa, caramba, eu parei de escutar, e aí vem aquela culpa. E depois falei, não, mas tem tudo a ver com o que ela tá falando, tipo, tá tudo certo, né? Enfim, só queria compartilhar isso, que eu acho bem curioso. Mas mais sobre as minhas sensações, eu tive uma sensação um pouco dúbia, porque eu senti um relaxamento maior
mas ao mesmo tempo dá um certo desespero. E eu acho que é porque eu tenho uma rinite muito forte, imagino que muitas pessoas aí tenham também, principalmente para quem vive em São Paulo. Minha respiração é terrível, assim. E aí, quando eu coloco a ponta da língua no céu da boca, você naturalmente respira pelo nariz. E dá uma sensação de que o ar não vem. Então, eu estou muito acostumada a respirar pela boca. Então, é curiosa essa sensação. Mesmo que a gente saiba que pelo nariz tem todo esse espaço, né? Se a gente viu pela imagem, é como se eu estivesse acostumada a entender que quando eu abro a boca é mais espaço. E aí uma perguntinha só em relação também à posição da língua. A minha língua quer muito ficar bem colada nos dentes. Eu não sei, enfim, né? Se é mais legal um ajuste para trazer ela um pouco para trás. Ou, enfim. Mas acho que era isso. Acho que eu falei tudo. Ai, Bia, muito obrigada por todos os pontos que você está trazendo. Eu gostaria de meio que combinar eles um pouquinho, porque eu amei a forma que você se deu permissão a ter a sua experiência neste processo de aprendizagem. E se você perdeu parte do que eu falei, o que importa se você está fazendo descobertas que são riquíssimas e estão te levando numa direção muito legal? É muito possível que o nosso sistema também quer deixar de fora quando é muita, muita informação. Então, acho perfeito. E qual foi o segundo ponto? Ok, vocês parece que a gente combinou isso antes. Porque o segundo ponto nada mais é do que a respiração nasal. E, mais uma vez, através do seu exemplo, é tão importante a gente adaptar essas informações, esses ensinamentos, na nossa própria possibilidade, no nosso próprio momento, nossa necessidade. Então, o segundo ponto é relacionado à respiração nasal, e eu entendo que em alguns momentos isso não é possível. Quando isso não é possível, a gente não vai parar de respirar, a gente vai respirar pela boca. Porém, acho importantíssimo a gente encontrar formas de desentupir o nariz, porque a nossa respiração foi feita para acontecer através do nariz. Por isso que a gente vê o bebezinho chupando no peito da mãe e respirando ao mesmo tempo. E claro que vai ter circunstâncias, rinite, problemas obstrutivos, isso não vai ser possível. Então, a natureza, maravilhosamente, criou uma segunda possibilidade, um segundo ponto de acesso do ar. E claro que a gente vai utilizá-lo. Eu gostaria de ouvir da Franciele antes de prosseguir, porque eu tenho alguns pontos para sugerir. Antes de ouvir da Franciele, para não esquecer, em relação ao posicionamento da língua, não é ideal deixar a ponta da língua encostada nos dentes, porque os nossos dentes são muito maleáveis. Então, se você tem como ponto de repouso e passa, 8 horas por dia empurrando os dentes para frente, eles vão devagarinho começar a mover para frente, e a gente não quer isso. Por isso, se você nota que é mais fácil pela língua repousar nos dentes, explora um pouco o espaço para cima. Não sei como falar em português. Tem uma pequena protuberância, um pouquinho para trás. Alguém tem
essa é a palavra, protuberância, no céu da boca. Pode encontrar ela ou qualquer ponto que está em cima da gengiva. E o importante para mim é deixar a língua repousar para cima, não necessitando encontrar uma estrutura, mas da mesma forma que pode ficar para baixo, agora descansar, repousar para cima. E agora que eu estou pensando, pode ser que a ponta da língua pode ficar livre. Eu vou pesquisar sobre isso. Beatriz, você me intrigou agora. Ok, Franciele. Oi, pessoal, bom dia. Então, nessa situação de respiração, eu como instrumentista de sopro, eu fiquei pensando demais, porque na hora que fui fazer o teste com a flauta, uma flauta tenor, eu observei que, a partir do momento que a gente faz esse relaxamento da língua, o sopro fica muito mais fácil, porque a boca ela fica muito mais relaxada. Então, eu tô sem meus sax aqui, que eu deixei meus sax na instituição que eu trabalho. Então, eu fiquei pensando, imaginando no soprar o sax, porque às vezes tem alguns momentos que no sopro, às vezes a gente toca tanto e a língua fica tão travada que a mandíbula ela fica pesada, ela fica dura. Isso aqui começa a dar como se fosse uma cãibra. E aí, nessa questão também, se o sax ele já vai contribuir no sopro do sax, que é um sopro mais tranquilo, eu fiquei imaginando pelos os meus colegas trompetistas, o quanto isso vai fazer diferença. Porque o trompete, ele te dá a sensação que o sopro tem que ser mais forte, porque até a pegada, a forma de colocar no bucal é totalmente diferenciada. Então, eu estou encantada e eu até comecei a pesquisar aqui quando a colega fala da hiperlordose, né? Eu fiquei pensando no sax também, porque o sax, todo saxofonista, pega a flauta aqui, ele tem a jogada de querer jogar o sax de lado, né? E aí eu tive muito problema, principalmente com mulheres aqui na nossa região, de saxofonistas com problema na coluna, o fato de tocar de lado. Sim, e aí a gente fica precisa toda ser. torta. Isso é uma questão, mas eu diria que nem precisa ter uma torção necessariamente para a gente ficar Sim. com dor ou uma coluna sobrecarregada. A respiração, a qualidade da respiração e o nosso sistema musculoesquelético são intimamente ligados. Acho que essa segunda parte vai falar, né, no que você está trazendo, Franciele. Então, tudo bem se a gente ir e tanto para o que a Franciele está trazendo, quanto para o que a Beatriz trouxe. Eu gostaria de trazer a ideia da respiração ninja. Tcharam! O que é a respiração ninja? É uma respiração silenciosa que provavelmente a maioria já começou a notar ao deixar a língua repousar no céu da boca, a respiração ficou silenciosa e quase não existente. Como o que a gente vê em bebezinhos, em crianças, nos animais, né? A não ser que o cachorro está meio que correndo com a língua para fora. Se você pensar, por exemplo, num gato, a gente nunca vê o gato respirando pela boca.
E geralmente a gente vê a respiração mais audível, mais observável. Obrigada, Ana. Exatamente, a gente tem o nosso modelo aqui. A respiração fica mais observável em situações de maior alerta, maior, né? Quando tem alguma coisa que nos tira do normal, do repouso. Então, eu vou me referir na respiração ninja da forma, vamos dizer, ideal. E, por favor, Beatriz, e quem precisar, vai adaptando, ok? A gente está no momento da história, culturalmente, que a respiração grande e profunda é muito valorizada. E a gente ouve isso muito. Pega uma respiração grande. E a gente se sente bem quando a gente respira profundamente também, porque aquilo mobiliza todas as musculaturas, inclusive da nossa postura. Porém, a respiração ninja é meio que o contrário. Ela acontece pelo nariz, o ar entra e sai pelo nariz. Ela é absolutamente silenciosa e não visível. Ela é leve e bem pequena. E em termos do sistema nervoso, por ser uma respiração que acontece pelo nariz e de forma leve, está dando um sinal para o sistema nervoso que estamos bem, não estamos em perigo, é hora de repouso e restauração. O contrário acontece com a respiração bucal, pela boca, especialmente quando é uma respiração audível e muito visível, do tipo... Nota como você pode até reproduzir se quiser. Se você pegar uma respiração grande pela boca, você vai notar que todas essas musculaturas que são acessórias, não são as musculaturas da respiração essenciais, começam a se empregar. Empregar? Tá certo? Começam a funcionar. A respiração que acontece pela boca tende a ser mobilizar. Sim, sim. Então, a gente vê que todas essas musculaturas que estão lá, só tem tempestade lá fora, aqui na Grécia. Eu espero que não nos atrapalhe, mas é bem gostoso aqui. Essas musculaturas que estão lá só para momentos muito difíceis, quando não está entrando ar, começam a se mobilizar, dando um sinal para o sistema nervoso. Estamos em alerta, é hora de pânico, vamos para luta ou fuga. Então, é muito possível que quando a gente está ansioso e a gente faz aquela respiração profunda, a gente não está nos ajudando. No caso de você não poder deixar a respiração acontecer pelo nariz, duas ideias. Entra em contato comigo para eu compartilhar alguns métodos de desentupir o nariz. Mas, além disso, se você está por alguma razão com nariz entupido, nota se é possível entrar um pouco de ar. Talvez 10, 20% de ar. E considera, isso pode dar uma angústia no início, mas considera que este pequeno fluxo de ar pode ser o suficiente. A gente não precisa um tanto de ar que a gente acha. E segundo, eu esqueci. Mas se for importante, vai vir. Espera aí, Lúcia.
Sim, segundo, a gente vai explorar isso juntos e, se quiser, com o instrumento, uma última experimentação de realizar o experimento que a gente fez antes. Se não puder respirar pelo nariz, experimenta respirar pela boca, mas na respiração ninja. Você não vai poder deixar a língua encostada no céu da boca, porque a língua no céu da boca veda a passagem de ar pela boca. Mas, no caso da Beatriz, se você consegue respirar pelo nariz, não faz isso. Deixa a respiração ser silenciosa e pequena, não precisa ser grande. Então, vamos fazer mais um experimento com o instrumento. Talvez não vai ser muito diferente do que na última vez, de apenas se dar permissão para uma respiração ninja, muito leve. Se isso te traz angústia, em algum momento você quer pegar uma respiração grande, não tem problema. Mas considera conectar consigo mesmo, através de uma respiração silenciosa, introduzir um som ou uma frase musical e voltar a uma respiração bem pequena, bem silenciosa. Yes? Vamos fazer o experimento e depois, Lúcia. Ok. 1 minutinho. Ok, vamos começar a voltar, que o meu planejamento de tempo foi de ladeira abaixo. Ok. Se este experimento te dá uma angústia, porque você está experimentando manipular o ar, isso é muito normal. Considere experimentar com isso e adaptar conforme seja necessário para você. Vicente, a respiração ninja não implica negativamente na oxigenação do cérebro, e o contrário. E eu não vou responder por aqui as perguntas que vocês mandaram para mim, mas eu vou respondê-las por escrito e deixar, mas acho que a Nabila perguntou de bibliografia, e uma bibliografia que tem a ver com isso, vem num livro que chama A Vantagem do Oxigênio. Eu vou escrever para vocês aqui a bibliografia que eu sugiro. Infelizmente está tudo em inglês, mas eu não consegui algo em português. Não vou ter o tempo para explicar isso profundamente, Vicente, mas para a gente poder receber o oxigênio nos nossos tecidos, incluindo o cérebro, a gente precisa do dióxido de carbono. E na nossa cultura ocidental, onde a respiração
pela boca é muito não vista, não reconhecida, e acontece muito, especialmente em crianças, o que acontece é que a gente tira mais dióxido de carbono do que deveria. E assim, tem uma falta de equilíbrio entre oxigênio e dióxido de carbono. Então, parece paradoxo, mas para a gente aproveitar e receber nos nossos tecidos o oxigênio, a gente precisa do dióxido de carbono. E a respiração nasal auxilia nessa economia e neste equilíbrio. Lúcia, eu te deixei por último. É porque eu queria falar antes do experimento, que é justamente para os alérgicos. Quando a pessoa está completamente entupida, uma forma de você conseguir pegar um pouquinho de ar pelo nariz é imaginar um cheiro agradável entrando junto. Porque mesmo quem é muito alérgico consegue sentir algum cheiro, algum perfume, né? Mínimo que seja. Esse aprendizado do caminho do olfato ajuda a uma abertura interior da narina, que facilita um pouquinho a vida da pessoa com rinite, sinusite, etc. e tal. É mínimo, mas ajuda. Lúcia, obrigada. E, de fato, tem essa dica pode ser muito valiosa para alguns. Tem vários exercícios de desentupimento, várias práticas. Super recomendo, porque a gente quer o nosso nariz livre. O ar que entra pelo nariz é mais filtrado, é mais aquecido, mais umedecido. Isso contribui muito no nosso sistema imune. Eu sei que a máscara não é a coisa mais agradável, especialmente no verão, mas eu vejo que nesse treino da respiração ninja, ele ajuda um pouco a enfrentar essa angústia que vem com a máscara. Porque o nosso sistema começa a ficar mais acostumado em ver que, opa, eu não preciso todo este ar que eu achava que eu precisava. Ok, minha gente, já estamos na hora. Eu vejo aqui os comentários, eu vejo o comentário da Verônica, sorriso, que ajudou, interno e externo, né, na hora de tocar. Vejo vários comentários, só para mim, para todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todas, de todos. Foi uma tarde muito linda aqui, passar com vocês, amanhã de vocês, da maioria de vocês. Eu vou deixar essa gravação com um presente de Natal e eu prometo responder nas perguntas que me foram feitas e não deu tempo para eu explicar e responder. A explicação que eu quis fazer dos cursos, quem quiser entrar em contato, estamos nos últimos dias da inscrição antecipada para a formação e tem no forno os novos cursos. Entra em contato comigo. Ok. Então, eu vou pedir para todos o nosso último minuto de levar um instante para novamente deixar o seu olhar livre da tela e fazer qualquer movimento que te agrada. Uma, assim, preparação para o seu próximo momento do dia. Agradeço as palavras lindas, a contribuição de cada um. Muito bom estar com vocês hoje. Quem quiser pode tirar o silencioso para se despedir. E vamos que vamos. Tchau, Tchauzinho, gente. Tchau. Um ótimo dia. Muito obrigada. Tchau, Helene. Obrigada.
Obrigada. Gratidão. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Gente, Leninha. obrigado. Tchau, tchau, Um tchau. beijo em todos. Obrigado. Ok. Beijo, bom dia.